Está no ar o Movimento Pentecostal. A bênção especial da presença de Cristo está reservada àqueles que, com total prontidão e fidelidade, esperam e vigiam pela volta do Senhor. Não perca no programa de hoje. Testemunho de fé. Aos 65 anos, missionária se dedica a ajudar carentes na África. Se tem esse desejo no coração, que ardente, que nunca deixe essa chama apagar. A verdade da palavra de Deus pregada pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa. Tudo se fez bonança, porque o socorro do Senhor chegou aos seus apóstolos. Daqui a pouco, no Movimento Pentecostal. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nessa carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo usa o verbo imperativo, desejando que os homens se interessem pelas coisas de Deus. Ele desejava que, com esforço, dedicação e valorização, todos os homens buscassem o que do alto lhes fosse concedido. Valorize o que Deus tem te dado, pois somente assim você vai avançar na sua vida com fé em Deus. Este é o seu programa Movimento Pentecostal. As palavras dos homens têm a leveza do vento e a força da tempestade. A palavra de Deus é totalmente poderosa. Ela é capaz de criar coisas inimagináveis. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. O presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil tem uma mensagem da palavra de Deus que iluminará o seu caminhar. Com vocês, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Lá no capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, quando fala aquela parábola de Jesus, que ele falou sobre aquelas duas construções, ele disse que alguém construiu uma casa sobre a areia e o outro construiu a casa sobre a rocha. Aí Jesus disse, aí veio a tempestade, sopraram os ventos, não é? E correram os rios, e foi grande a queda daquela casa que estava edificada na areia. Pois bem, e eu fiquei pensando, irmãos, nas tempestades na nossa vida. Companheiros pastores, nós também sofremos tempestades. E como não, pastor? Quantas vezes Deus permite o vento forte vir de fora para dentro? Tempestades que vêm de fora para dentro da igreja, para o nosso ministério. Mas, amados, estas nós nos precavemos e procuramos a impedi-las para que elas venham ter efeito no meio da igreja do Senhor. Mas, companheiros, aquela tempestade provocada pelo rio, a Bíblia diz, correram os rios. O rio não corre por cima, o rio corre por baixo. Ele corre por baixo dos nossos pés. E aí, companheiros, que as tempestades são mais fortes. Mas eu louvo a Deus, porque a nossa casa não foi edificada sobre areia. O centenário se aproxima. Se Jesus permitir, estaremos comemorando os 100 anos da Assembleia de Deus. Há algum tempo atrás,
Aí um determinado filósofo, pensador, ele disse para mim uma tremenda asneira. Ele disse que nenhum grupo social se mantém em evidência por mais de 50 anos. E aquele homem já morreu. Mas se ele vivesse, eu queria desafiar e dizer a ele: amigo, a Assembleia de Deus, ela não é só um grupo social, ela não é uma igreja, ela é um movimento do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto, meus companheiros, nós nos reunirmos como essa convenção, enquanto tivermos como tema da nossa vida sermos servos do Senhor, nunca se orgulhe, mas continue sendo servo, porque como servo, meu amigo, o Senhor está sempre lhe orientando, e nós estaremos sempre produzindo para a glória do nome do Senhor. Aleluia. 100 anos irão chegar, amados. Aleluia. As tempestades aconteceram, possivelmente muitas ainda irão acontecer, mas escute, amados, nós estamos firmados em Cristo. Eu louvo a Deus, amados, porque sirvo a Jesus durante algumas décadas. Aceitei o Evangelho em 1942. Já se passaram 67 anos. E quero dizer aos irmãos que eu já vi muita tempestade soprar. Eu já vi muita coisa acontecer. Eu vi muitos rios passarem por baixo dos pés de muita gente boa. Vi muitos naufragarem. Mas eu louvo a Deus, porque a igreja, irmãos, ela continua como uma árvore plantada junto a ribeiros. As raízes vão na água. Meu irmão, talvez eu esteja pregando aqui só para uma pessoa, não sei. Talvez você veio aqui no meio desse culto tão lindo, nessa festividade tão preciosa, mas você está com o coração sangrando, amargurado, você está passando por uma tempestade, talvez seja até um obreiro, um companheiro, que esteja passando por uma grande dificuldade, e você está aqui esta noite. Meu querido irmão, não se esqueça, os olhos do Senhor estão voltados para a sua vida. Você não está só, você não está só, o Senhor é o nosso Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de ouvirmos essa palavra que tem o poder de transformar a nossa realidade. Se hoje Deus falou ao seu coração, entregue-se completamente ao Senhor Jesus. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Humildade de Cristo como exemplo para a igreja, comentadas pelo pastor Elienay Cabral. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a família. Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Para se levar uma vida saudável, devemos alimentar nosso espírito, assim como alimentamos nosso corpo todos os dias. No livro Graça Diária para Mulheres, você encontrará alimento rico e balanceado para sua alma. São verdades espirituais para conhecer e entender mais sobre Deus. Desfrute do poder da graça em sua vida e alcance as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Graça Diária para Mulheres. À venda nas melhores livrarias ou através do 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Quem é este que tem o seu nome acima de todo nome? Sua glória invade a terra, invade o céu. Quem é este que dá sua face e ninguém jamais se esconde? É a raiz de Davi, o leão,
Emanuel, comece a glorificar, seu santo nome exaltar, pois quando a igreja glorifica, toca o seu coração, entra no santo dos santos, através da adoração. E somos envolvidos pela Shekinah, que desce do alto, invade o lugar, unção que renova, faz edificar, mas o que está vazio enche até transbordar. Tem unção de cura, de libertação, línguas repartidas sobre cada irmão, do Filho de Deus a manifestação, porque todo este lugar está tomado de unção, está tomado de unção. Comece a glorificar, seu santo nome exaltar, pois quando a igreja glorifica, toca o seu coração, entra no santo dos santos, através da adoração. E somos envolvidos pela Shekinah, que desce do alto, invade o lugar, unção que renova, faz edificar, mas o que está vazio enche até transbordar. Tem unção de cura, de libertação, línguas repartidas sobre cada irmão, do Filho de Deus a manifestação, porque todo este lugar está tomado de unção. Somos envolvidos pela Shekinah, que desce do alto, invade o lugar, unção que renova, faz edificar, mas o que está vazio enche até transbordar. Tem unção de cura, de libertação, línguas repartidas sobre cada irmão, do Filho de Deus a manifestação, porque todo este lugar está tomado de unção, está tomado de unção. Está tomado de unção, está tomado de unção. O Senhor Jesus instituiu a obra missionária como uma tarefa e uma obrigação da igreja. Missões é um tema prioritário tanto no Antigo como no Novo Testamento. O repórter Jorge de Andrade conversa agora com uma senhora que acreditou nesse chamado e foi ao campo. Acompanhe esse relato de fé. No programa Movimento Pentecostal de hoje, eu tenho a grata satisfação de conversar com a missionária Carmen Miranda. Ela está há 5 anos no interior da África, mais precisamente no interior de Moçambique. Ela tem 65 anos de idade e foi chamada pelo Senhor para o campo quando ela tinha 58 anos. Deixou tudo para trás e ela vai compartilhar comigo e com você, no programa de hoje, essa experiência. Como é que foi essa chamada para o campo missionário quando a senhora já tinha vida estabelecida, já estava bem de vida? Eu sou cabeleireira e tinha 13 anos trabalhando com salão. Já tinha uma boa clientela e Deus me chamou. E eu estive no Paraguai com a minha igreja, pela primeira vez em 2000, e depois fui pela segunda vez e me apaixonei. Pela primeira vez que eu estive naquele país, já me apaixonei. E na segunda vez que eu fui, meu coração ficou lá. Na terceira vez, já fui decidida, e larguei tudo, acabei tudo, meu salão, mais nada, só me dediquei somente à obra, e onde eu trabalhei por 2 anos e 8 meses, no Paraguai. Daí Deus chamou a senhora para a África. De lá, eu vi o chamado de Deus para ir para Moçambique, né, para a África, é onde eu estou. E
fazendo um trabalho com crianças, né? E já trabalho já há 5 anos. Estou há 5 anos já em Moçambique. Agora, você que está acompanhando o programa Movimento Pentecostal, a irmã Carmen tem uma particularidade. Ela é técnica de enfermagem. Em que essa atividade de enfermagem lhe ajuda na evangelização? Ajuda desta maneira assim. Às vezes as pessoas estão necessitando para verificar a pressão, fazer curativos que estão com ferida nos pés, porque em Moçambique existe muito esse tipo de enfermidade, né? Muitas feridas, tem tinha que dá na pele, né, que dá na cabeça das crianças, tem problema de sarna, e eu tenho cuidado muito disso, em princípio de bicho de pé, que daqui também eu tenho tirado muito bicho de pé das crianças. E isso aí quando as crianças estão com problema de tosse, problema de febre, e já dou uma medicação para eles. A sua profissão, então, é uma referência para as pessoas, abre Sim. portas. Abre portas, com certeza. E a senhora teve alguma experiência que marcou a sua vida, que lhe deixou, assim, muito edificada, né? Uma experiência sobrenatural no campo missionário? Teve um muçulmano com 75 anos que estava com uma ferida muito grande no pé. E Deus me incomodou para que eu cuidasse daquele muçulmano. E eu cuidei daquele muçulmano com todo carinho, e eu vi a mão de Deus. E eu falei para ele, olha, eu vou cuidar dessa tua ferida. Antes de eu cuidar dessa tua ferida, eu vou fazer uma oração, em nome de Jesus. O senhor aceita? Ele disse, tudo bem, pode fazer. Não se incomodou que eu fizesse aquela oração. E eu orava alto, para que ele escutasse, né? E eu ia orando e repreendendo em nome de Jesus. Só que era uma ferida muito grande no pé, que já estava necrosada, entendeu? Tinha um mau cheiro horrível. Só mesmo para quem tinha muita coragem para fazer um curativo ali. E eu fui na farmácia, comprei medicamento, porque não tinha nada. Comprei luvas, comprei tudo e fiz. E mais ou menos, não sei assim o tempo certo. Com 2 meses, 15 dias, eu já vi a mão de Deus ali. Eu sei que foi um milagre aquilo ali. E com 2 meses, ele fazia quase 2 anos que estava com aquela ferida. E com menos de 2 meses, não levou 2 meses, a mão de Deus pousou ali sobre o pé daquele muçulmano. E aquela ferida, aquela carne foi subindo, toda aquela ferida cicatrizou. Eu não vou nem dizer que foram os medicamentos. Para mim foi um dos maiores momentos que eu tive realmente. Graças a Deus. Amém. Agora, como é que foi para a senhora deixar tudo para trás e se envolver com a obra missionária já no momento da vida em que a gente chama de a melhor idade, terceira idade? Quando Deus me deu a resposta na hora exata, eu não olhei para nada. Saí dando tudo, vendi algumas coisas que eram mais caras e muitas coisas eu dei e fui embora para o campo missionário. Fui pela fé. E faltou alguma coisa nesse tempo todo? Não. Até hoje, passei assim, dificuldades passamos, sem dúvida. Mas Deus nunca deixou. Tive momentos de enfermidade, 2 vezes, quase que eu morri em Moçambique, porque apanhei uma bactéria na minha perna. E quase que eu morri. Lá não tem médicos bons, né? Só tem na África do Sul. Mas Deus cuidou de mim, inclusive até usou o próprio nativo para me abençoar. E é interessante para você que está acompanhando o nosso programa de hoje, que realmente quando nós nos entregamos ao Senhor nosso Deus, nunca falta absolutamente nada. Se você entrega a sua vida ao Senhor e confia nele, Deus se encarrega de conduzir a sua vida. Irmã Carmen, Deus tem conduzido a sua vida agora a um novo trabalho com crianças, uma aldeia que ainda não foi alcançada. Como é que está essa atividade? Olha, a expectativa está muito grande. Eu vim aqui para o tratamento, também aproveitei o útil, o agradável, porque 5 anos sem fazer um check-up. Eu já não sou mais uma criança, né? 65 anos, já a idade bem avançada, e muitas pessoas até lá falam isso comigo, porque o moçambicano ele tem até os 30 anos de vida, devido à AIDS, né? Que é muito avançada lá, a malária. Também nunca tive uma malária. Agora, 2011, estou retornando para trabalhar num projeto numa aldeia onde tem 300 crianças órfãs, que os pais morreram através da AIDS. Bom, para quem não sabe, a irmã Carmen tem várias atividades no campo missionário. Não é só de evangelização que ela emprega o tempo.
ela também ensina as pessoas. O que a senhora tem feito lá com pais e crianças? Olha, as crianças têm ensinado nessa área de trabalhar com reciclagem, pintura também em telas, e com as mães na área da costura e também na área de ensino, para ensinamento da palavra, com os pais e com as mães. Qual é a grande dificuldade em Moçambique, na região que a senhora está trabalhando, obviamente? A grande dificuldade que eu encontro lá realmente é porque eles não sabem ler e depois também eles são muito apegados às tradições. Isso aí nós encontramos grande dificuldade para evangelização e para ensino da palavra com eles, porque ela tem muitas seitas e depois também são muito apegados às tradições. É a maior dificuldade que nós encontramos em Moçambique. E por falar em tradições, a senhora está vestida bem de caráter, né, como moçambicano. Ah, eu gosto. Eu gosto muito e só visto assim, eles ficam felizes. Fazem até festa quando vê que nós estamos vestidos assim a caráter, né? É a roupa que eles vestem lá. Agora, só tem tido trabalho com crianças éticas, porque é um país que tem uma estatística muito alta no que diz respeito ao índice de pessoas soropositivas. A senhora tem feito alguma atividade nesse? Não, ainda não. Agora, quando eu voltar, já está tudo já organizado. Eu vou trabalhar para aconselhamento, acompanhamento também com os aidéticos, né? Na Cruz Vermelha. Vou começar agora, quando eu voltar. Porque eu vim para aqui, eu ia começar, mas ela disse, não, vá ao Brasil, quando você voltar, você vai... Eu vou fazer parte da Cruz Vermelha. Sim, isso é uma bênção, né? Ah, muito bom. É uma coisa que eu mais queria, assim, porque eu vou aproveitar e já vou ganhar aquelas almas para Jesus. Porque aí eu vou evangelizar e vou cuidar do doente. Ela também, é bom dizer, faz parte da Secretaria Nacional de Missões, que é um órgão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E é muito difícil viver num país que tem diferenças culturais tão grandes em relação ao Brasil? Há coisas muito diferentes daqui, né? Aqui uma pessoa se converte, aceita Jesus, faz um discipulado, ele já vai começando a deixar as tradições. Lá não. Lá tem muitos crentes, se convertem, 10, 5, 6 anos na igreja e ainda vão nos feiticeiros. Aí essa dificuldade é muito grande lá pra gente. Realmente é. E eles têm muito medo do feiticeiro, porque o feiticeiro faz isso, faz aquilo, outro. Eles têm muito medo. E faz ameaça. Uhum. Aí eles têm medo. Eles não... Tem muito mais medo. Eu falo com eles, vocês deviam temer, não ter medo. Há um Deus todo-poderoso que faz descer a sepultura, que faz ressuscitar, e vocês têm medo de um homem que é carnal, pecador, que é carente, miserável da obra de Deus, né? Precisa de Deus também. Precisa de Jesus também. Nós estamos chegando ao final dessa entrevista e com certeza você que está em casa foi abençoado, tem sido abençoado com o programa Movimento Pentecostal e com as entrevistas que nós procuramos levar até você, com testemunhos que glorificam ao nome do Senhor. Nós estamos chegando realmente ao final, irmã Carmen, eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para aquela pessoa que está acompanhando o nosso programa de hoje. Dizer que o seu coração a cada dia, que se volte para missões, se tem esse desejo no coração, que ardente, né, que nunca deixe essa chama apagar, porque com certeza que Deus tem algo para fazer na tua vida, no teu ministério, como assim teve comigo, porque eu mesmo admiro, aos 58 anos, e ter uma chamada para o campo missionário, às vezes tantos jovens estão dentro das igrejas, mulheres jovens que podem estar fazendo alguma coisa, até mesmo aqui no Brasil, ou fora daqui também, aonde teu coração, Deus está chamando, está querendo que você vá, entendeu? Confiando no Senhor e sabendo que Deus é um Deus provedor, Ele não falha e Ele é fiel. Amém. Amém? Chegamos ao final de mais um programa. Olha, tendo assistido essa entrevista, eu espero que você possa ter compreendido a importância de missões. E eu sei que muita gente não tem condições de fazer missões, não tem o chamado para missões, mas é um servo de Deus, é uma serva de Deus. E eu encorajo você que está aí na sua casa a orar pelos missionários. Orar não somente para que Deus supra as necessidades básicas deles, não, mas para que Deus guarde a vida dos missionários. Nós temos muitos missionários que são assassinados em países onde o evangelho é muito difícil
de ser colocado, muito difícil de ser pregado, e essas pessoas vão atendendo ao ide e pregai do nosso Senhor Jesus. Essas pessoas entram ali e Deus, com a palavra dele, vai transformando, e chega uma hora que isso começa a incomodar naquele país, onde é dominado por uma religião muito forte, e quando o evangelho entra, você sabe que tem mudança, e aí essas pessoas começam a sofrer os ataques de Satanás, e muitos dos nossos missionários, nossos irmãos em Cristo, nossos amados, são assassinados. Então, o que nós podemos fazer? Eu não estou fazendo missões como essas pessoas que vão a outros países. Você também não? Vamos orar. Ore. Faça um propósito com Deus. 1 minuto por dia, não custa nada. Através da sua oração, através da minha oração, Deus pode guardar uma vida. Deus pode guardar um missionário. Deus pode guardar a vida dele para que ele continue fazendo a obra do Senhor. Porque quem mata um crente, você sabe, né? Já a pessoa vai para o céu. Faz um favor para Deus, porque a pessoa vai para o céu. Mas esse crente, às vezes, a carreira dele é interrompida aqui. E a minha oração e a sua oração, ela pode fazer com que a carreira dessa pessoa vá até o fim na vontade de Deus, para que Deus guarde os missionários e as suas famílias. Até sábado que vem, com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.